Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Seja dia, seja noite, seja tarde, aqui tem notícia, aqui tem news, e aqui também tem react, tem um ponto de vista, tem tudo mais que vocês podem ver nos vídeos daqui, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, meu nome é Karen, muito prazer, né? Eu sou cientista política internacionalista, que é difícil falar esse nome, né? Eu sou formada em mestrado também de Relações Internacionais, pós-graduada na Harvard, no mesmo tema, né, Relações Internacionais, e para todo mundo, né, ficar bem atento, né, no mundo e, enfim, né, que é seguir bastante notícias dos Estados Unidos, eu estou aqui para resolver o seu problema, eu estou aqui para tirar as dúvidas e as fake news, seja do Brasil, especialmente dos Estados Unidos, onde eu vivo atualmente. E assim, pessoal, é fantástico o que aconteceu nesse fim de semana, no dia 14, aniversário do nosso presidente Donald Trump, onde todo mundo sabe, ele teve enfim, né, na parada, que ele resolveu fazer uma parada nesse sábado, no dia 14, que era o aniversário dele, uma parada militar, comemorando os 250 anos dos militares, né, do exército americano, convidando mais de 7 mil pessoas das Forças Armadas, soldados das Forças Armadas, mais a sua claque, e eles falam que foi em torno de 250 mil pessoas, o que é muita mentira, muita fake news. Na verdade, foi bem menos que isso, não chegou nem a 20 mil pessoas no total, o que flopou bastante, e ele ficou bastante chateado, porque era o aniversário dele, talvez ele achou, ou achasse que ele estava popular, não sei, né? As pesquisas não dizem isso, mas talvez ele ache sim que ele era uma pessoa extremamente querida e popular, e que ninguém iria deixá-lo na mão, mas não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos todos se juntou num grande, massivo protesto, o maior protesto dos Estados Unidos na sua história, milhares de pessoas, assim, em torno de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas é muita coisa para se movimentar, né, pessoal? Nem chega aos pés do que foi na comemoração do exército americano em Washington, D.C. Também teve manifestação lá. Los Angeles teve manifestações teoricamente mais pacíficas, mas também foram um pouco conturbadas, né? A gente vai ver um pouco do que rolou aí, eu vou passar com vocês e fazer um react aí comentado. Na realidade, ele vai estar traduzido em inteligência artificial para a gente poder entender em português. Para vocês que não acompanham as notícias aqui, eu posso facilitar para vocês entenderem. Mas, assim, foi uma experiência única. Eu participei aqui em Nova York, olha, gente, acho que foram umas 30 mil pessoas ou mais, né? Eu acho que até mais que isso. Vou pegar os dados direitinho, mas assim, foi muita gente, foi um mar de pessoas, todo mundo armado com seus cartazes. Eu mesma já estava com meu cartaz lá, né? Então eu pensei assim, não, eu vou com meu cartaz, né? Eu mesma produzi e fui, né? Então, o pessoal lá de minorias, de vários grupos, fiz uma live, para quem quiser pode assistir, tá aqui, eu vou deixar aqui o card para vocês assistirem a live. Eu fiz a live na hora que estava acontecendo, né? Teve muita chuva, todo mundo lá embaixo da chuva, preparado para a chuva, cartazes em plásticos, e foi bastante louco, bastante interessante, muito, muito emocionante, porque assim a gente vê que a gente não está sozinhos, né? E principalmente pessoal muito contra o ICE, né? E a gente sabe que essa força anti-imigração é bastante forte, bastante recorrente aqui nos Estados Unidos, inclusive com relação aos imigrantes indocumentados. Eu me recuso a dizer ilegais, porque não existe ilegais aqui. Pessoas que não estão regularizadas e de forma brutal estão sendo tiradas das suas famílias, crianças separadas dos pais, aquela história que o Trump sempre faz com brutalidade, querendo prender mais de 3 mil pessoas naquela meta dele por dia ou mais, de uma forma desumana, levando para estados onde concatenuam com ele, no caso, né, aceitam as suas diretrizes, porque ele está totalmente contra a Constituição americana. Então essa revolta, esse mar, foi bastante interessante, no sentido de que uniu muitos americanos e mostrou que a América é diversa, mas é unida em termos de orientações, de vertentes políticas. A gente sabe que, claro, as maiores vertentes que estão mais insatisfeitas, né, são as vertentes que têm um viés mais esquerda, de pautas mais progressistas, mas também tem direita, que também não está concatenando, não está conivente com o regime de Donald Trump, justamente porque ele não está seguindo
a Constituição. E também tirando todos os direitos civis, que é óbvio que nós necessitamos de direitos civis para justamente podermos ter nossos direitos resguardados aqui nos Estados Unidos, já que nos Estados Unidos a gente sabe é um lugar de imigrantes, né? Então foi construído com a base dos imigrantes. Então foi um protesto muito lindo, muito motivador, e ficou na mídia, ficou de uma maneira tão grave a situação para o Trump, porque ele achou que tudo ia ser envolto dessa grande parada militar. Ele achou que toda a mídia ia cair em cima da parada, né? O presidente, a parada militar, um negócio de comemoração dos 250 anos, mas todo mundo deu uma banana e foi para uma manifestação contra ele, contra o Donald Trump, que é No Kings in USA, No Kings Day. E, assim, foi um grande evento aqui nos Estados Unidos, como eu falei, nas grandes cidades aqui, vocês podem ver nas fotos, eu tirei do Wikipedia, até já está na Wikipedia, e eles realmente, assim, se juntaram, cidades pequenas, cidades grandes, teve alguns percalços, algumas confusões, mas foi muito pequeno perante um número de pessoas envolvidas nesse tipo de manifestação, foi bastante motivador, inclusive pessoas que anos assim não saem de casa, pessoas de idade, elas saíram porque elas não estão aguentando mais o sofrimento que é desse cara que está tirando os direitos de todo mundo, do aposentado, da classe média americana, né, que move o país, da classe trabalhadora, e que realmente, com essa situação, os Estados Unidos, ele vai para trás, né? Ele se acha a democracia do mundo, e, enfim, né? Que está aqui para dar exemplo para outras democracias, né? Até mesmo as democracias da Europa, e com isso faz com que aqui o sentimento seja muito negativo. Enfim, nunca sofreram um regime tão autoritário. E o Donald Trump tem aquela história, né? Ele se diz que ele não se acha um rei, né? Ele diz, não sou king, se eu fosse king, eu não teria chamado a guarda militar para Los Angeles, não é meu problema. Mas, by the way, ele é um cara que vai sempre tirar o corpo fora, mas ele, no fundo, eu acho que eu senti que quando ele falou, que ele estava sentindo que era um elogio, assim. Mas a decepção dele foi grande, e eu vou mostrar para vocês por que ela foi muito grande. Foi grande de uma maneira, assim, colossal. E as pessoas estão fazendo muita graça, porque realmente ele se achava tão maravilhoso que ele foi jogado na cara dele, que o dia dele não foi tão bom assim como ele pensava, né? Do aniversário de 78 anos, alguma coisa assim, 79 anos, eu acho. Ele achava que seria uma pompa em circunstância, mas no final só ficou com os amigos deles que estavam com caras de... enfim, né, de annoyed, né, estão totalmente, assim, incômodos com a situação, até porque não foi o tamanho da população, né, apoiando esse regime no qual está inserido. E é muito interessante. É muito, muito, muito interessante. Deixa eu só ver aqui. Vou mostrar para vocês esse videozinho bem rápido aqui do Donald Trump, que foi extremamente engraçado. As pessoas fazem muita comédia, mas foi a realidade. Empty, vazio e sem graça, né? Totalmente sem graça, totalmente flopado. Donald Trump está flopado. Deixa eu só botar aqui, volume, vamos lá. Acho que eu tirei o somzinho, vou botar com somzinho, que acho que fica melhor. Esse é o dele. Olha o nosso protesto e o dele. Vou mostrar para vocês. Chateadíssimo. Assim, ele ficou realmente muito triste. Os fotógrafos foram lá, enfim, né? A mídia teve que fazer a sua parte de cobertura desse evento, porque é um evento importante, né? Um evento do aniversário do presidente, um grande evento do exército. Ele achou, não, eles vão fazer uma coisa maravilhosa, mas ele ficou muito, muito chateado, porque, claro, que o pessoal deve estar falando, né, que é um protesto contra ele em todo o país. Você imagina você ser um presidente em todo o país, fazendo um protesto, fazendo graça de você, te humilhando, não aceitando o seu governo, e também dá muito medo, né, porque se toda a população faz essa revolução, ninguém para aqui nesse país, né? Minha aguinha de coco. Mas, assim, é interessante
ver que isso mexeu de alguma forma com Donald Trump. Isso foi importante para ele sair um pouco dessa, como é que é? Esse trono de rei, né? No King's Day. E o que seria No King's Day? Para clarear para vocês, os Estados Unidos não tem um rei desde a sua independência, todo mundo sabe, desde 1776. E com as atitudes tirânicas do Donald Trump, ele dá margem para quê? Para que nós achemos que ele é uma pessoa que se acha um rei, né? Ele tem uma ação totalitarista, né, de um ditador. E ele queria ter um evento de um ditador, com muitas pessoas, enfim, com um evento cheio. E ele não teve isso. Ele não é um ditador, não é um Mussolini, não é um Kim Jong-un, não é um Hitler, então ele não vai ter esse tipo de evento desse tamanho, dessa magnitude, não dos Estados Unidos, né? Só de uma pequena parte que ainda segue, de mais radicais. Inclusive, né, os senadores que foram quase, né, eles perderam a vida, né, nessa situação um dia antes, um fanático do Donald Trump, né, que fez esse evento e ele já foi pego, e ao tudo indica, ele iria fazer mais coisas horríveis. O que me parece que esse senhor iria fazer, atirar também em clínicas de aborto, fazer coisas assim que todas são as pautas da agenda do Donald Trump, né? Que ele é totalmente conservador, então, nesse sentido, o cara segue bem a agenda dele. Então, ele é um fanático que parece que escreveu num caderno onde a polícia achou, na frente da casa dos senadores, então ele trabalhava com segurança, etc. Então ele sabia muito bem como articular. E ele foi pego, né? Ele achou que talvez ia sair impune, que ele iria ser perdoado por Donald Trump, de repente, né? Porque vai saber, né? Fanáticos. Mas não aconteceu coisa pior, porque ele foi parado. Mas vai ter sempre esse tipo de gente, né? Então, isso também dá medo ao Donald Trump, porque ele pensa assim, não, se eu tenho um fanático do meu lado, também deve ter uns fanáticos contra mim, né? Que são mais de 5 milhões de pessoas em todo o país que se prestou a ir para a rua, né? Que mais que isso não dava, porque é difícil encher tantas ruas assim, com a polícia, e aqui a polícia em Nova York agiu pacificamente, não foi truculenta, né? Porque também nós estamos numa cidade que é um pouco mais santuária, mas mesmo assim, com a ajuda do ICE e tudo, que está tentando corromper as polícias locais, né, de alguma maneira, então poderia dar, sim, um tumulto, como deu tumulto em vários eventos onde o ICE se enfiou, se aproveitou, né, para pegar pessoas de surpresa, mas dessa vez parece que foi tranquilo, não houve uma ocorrência muito grave. Mas falando sobre essa situação do Kings, né, que eu falei, deixa eu até botar aqui, não sei porque não aparece, acho que tem que tirar, acho que é por isso, vou colocar aqui, vou aqui compartilhar com vocês, saiu agora no Wikipedia, né, é o evento, protestos no King, também conhecidos como protestos no dictators, né, ou tiranos, porque tiranos, né, é exatamente a atitude de um monarca, né, nós não temos um monarca, então as pessoas aqui fizeram muitos cartazes, assim como eu fiz, muitas pessoas fizeram cartazes com relação a reinado, a coisa, nós temos uma democracia, então nós não precisamos de um rei, então todo mundo fez esse protesto com um viés de que nós não aceitamos o regime de Donald Trump. E aí eles falam, né, supostas tendências fascistas, incluindo suas supostas tendências fascistas, que aí foi contra, exatamente contra esse viés da política de Donald Trump, que tem tudo para ser fascista, né? Pela truculência que ele trata a população civil e imigrantes, mais do que clara, né? Isso atinge até os cidadãos, né? Ele queria tirar, expulsar até cidadãos, então a gente vê que ele é um cara que está sem medidas, né, de parar. Eu acho que isso aí vai uma escalada de uma violência e truculência que vai se emparelhando, se tirando as forças, né, as forças, enfim,
governamentais, né, as balizas de leis e, enfim, né, emparelhando todo o sistema governamental, seja o sistema jurídico, político, executivo, todos, né, emparelhados na mesma linha que ele, os atrasos para poder conter os desmandos deles dos juízes, né, e também a perseguição judicial que ele está fazendo também, isso faz com que ele se expande o poder dele, né, e não dá tempo, às vezes, para eles barrarem certos mandos dele, justamente porque ele vai por esses outros juízes que têm como é que eu vou dizer assim, um alinhamento político de que eles deixam, né, ir por esse lado e realmente ir para o lado mais extremo da extrema-direita, né? Ou seja, ele vai articulando através de leis muito antigas, de leis assim, durante guerras e guerras do século XVIII, XIX, e dessas leis ele diz que ele está seguindo a Constituição, sendo que isso aí são leis que estão fora dos dias atuais, né? São muito velhas, com relação à expulsão de pessoas da forma que ele está fazendo, né, gente? Então, ele está realmente se utilizando de pautas muito antigas para usurpar a Constituição americana, dizendo, estou dentro das 4 linhas, entendeu? Então, ele é assim, e mesmo quando ocorreu, aqui diz, né, os protestos ocorreram no mesmo dia do desfile, como eu comentei, dos 250 anos do Exército, né, e do 7º, 9º aniversário do Trump, o Trump está indo para os 80 já, né, aqui diz, né, e aqui afirma que as estimativas da participação colocam como o maior protesto de um único dia da história dos Estados Unidos. É verdade. Foi o protesto maior que os Estados Unidos já teve, mais coeso, e foi bastante organizado, sabe? Foi muito legal. Eu fui, tive a experiência e foi bastante interessante. Bastante interessante. Teve muita tirada de humor, mas foi coisas muito sérias, pautas muito importantes, né? E nós estamos defendendo as causas humanitárias enfim, né? Das organizações, onde essas organizações ajudam essas minorias, né? Também minorias, né, do LGBTQIAP+, teve também os latinos, de países latinos com as suas bandeiras também, vi Porto Rico, vi Venezuela, vocês vão ver em vários vídeos aí, tem muita gente batendo de frente com Donald Trump e não aceitando os desmandos dele. Já pensou se fosse no mundo inteiro, ia ser muito melhor, né? Mas começa aqui nos Estados Unidos. Mas o que é legal é que aqui está dizendo, mais protestos ocorreram em territórios americanos de Guam, que já é uma ilha fora, né? Que é uma ilha de Guam, acredito, bem longe, né? As Linhas Marianas, Porto Rico, como eu falei, que também está se engajando, Virgens, que é parte dos Estados Unidos, países também como Canadá, Japão e México e Europa, se expandiu para todos esses países, monarquias constitucionais como Canadá e Reino Unido, tiveram menores protestos. Os títulos alternativos, ditadores ou tiranos, foram favorecidos em vez de reis para evitar confusão com movimentos antimonárquicos, porque o Havaí faz o mesmo para evitar a confusão no desfile do rei de Kamehameha, porque o Havaí, antes de ser pertencente aos Estados Unidos, enfim, colônia que virou estado, ela tinha um rei, né? E tem ainda os descendentes da família, então eles não podiam dizer o rei, coisa por causa disso. Eu acho que trocaram o nome por isso. Mas é porque há um movimento no Hawaii, de separação dos Estados Unidos. Então eles têm uma identidade diferente. Tem um grupo grande lá que é contra a anexação do país, né? Bem interessante. E aqui fala do fundo, os protestos No Kings foram organizados pelas organizações Indivisible e Progressista, como eu falei. Foram todos, olha aqui, são um monte de organizações juntas que fizeram e montaram essa manifestação. The Third Act Movement, American Federation of Teachers, a Federação Americana dos Professores, a Social Security Works, né, a Seguro Social e Trabalhos, né, os Communications Works of America, Comunicadores e Trabalhadores da América, American Civil Libertation Union, a CLU, né, a Public Citizen and a Moving On, e também todos eles foram em ação contra
o regime Trump aqui que eu estou vendo, né? Uhum. Ó, aí tem um depoimento da Ezra Levin, né? Do Ezra Levin, que é um ativista político americano, cofundador da organização progressista sem fins lucrativos Indivisible. Ele é o coautor de We Are Indivisible. Nós somos indivisíveis. A Blueprint for Democracy After Trump, né? Um blueprint de democracia depois do Trump. Que foi em 19, né? Ele fez logo no final do mandato dele. Ele fez essa fundação que é a favor dos direitos civis também. Ele fala: o tempo de avaliar essa administração acabou. Agora é o momento de levantarmos nossas vozes e sermos ouvidos, não apenas para protestar contra este desfile do Donald Trump, né? Mas para afirmar algo mais profundo, que o poder pertence ao povo, power to the people, né? Que a democracia vale a pena ser defendida, que ainda acreditamos em um governo do povo, pelo povo e para o povo. É uma tirada antiga isso, né? Eu acho que isso até vem isso lá também depois da Revolução Francesa, né? O poder para o povo. Inspirada pelo legado de Dr. King, esta mobilização nos lembra a sua visão de que o Martin Luther King, né? Por causa do Martin Luther King, que foi um grande ativista, né, pela paz e contra a segregação racial nos Estados Unidos. Todo mundo conhece o Luther King, né? Essa mobilização nos lembra de sua visão de uma sociedade justa, inclusiva e equitativa, um sonho ao qual dedicamos nossas vidas e estamos todos, acho que tem um erro aqui, todos a se unirem diante deste mais recente desafio, a nossa frágil democracia. E isso é bom, importante lembrar que toda democracia é extremamente frágil. E Estados Unidos se dizia a democracia mais forte do mundo, se provou o contrário. E realmente a gente vê o quanto ela é frágil. E se você não todo dia não a proteger, não reativar, é como uma planta que você não rega, né? Acho que até já ouvi falar de um autor, que se você não cuida bem dessa planta, não rega, a democracia é a mesma coisa, ela morre, ela mingua, ela abre espaços para regimes autoritários, para pessoas que aparecem com coisas fáceis para problemas difíceis e solução para tudo, e quando chegam ao poder ficam absortos pelo poder e tomam todos os direitos dos cidadãos a fim de permanecer no poder, que é só isso que eles querem. Na verdade, a gente vê com a frustração do Donald Trump, que é visível, que ele demonstra uma frustração quando ele está ali, depois continua fingindo que estava tudo bem, como ele sempre faz, que ele não se acha um rei nem nada disso. Porque na realidade isso fere extremamente um ego egocêntrico, narcísico e enfim, não era aquilo que ele planejava. Talvez se ele fosse um cara que fizesse algo bom para o povo americano, estou falando do povo americano, nem é só para os imigrantes, né, que estão indocumentados, mas se ele fizesse alguma coisa para toda a população de uma maneira, porque isso nos atinge, né, humanamente, né, quando nós vemos os imigrantes de forma desumana sendo tratados. Então, um americano que nasceu aqui, ele vê isso como uma afronta, como uma situação de que é contra tudo que eles construíram, né? Donald Trump foi sempre contra tudo que um americano propaga, né? Pelo menos no sonho americano, de um americano mais liberal ou até mais humanista, né? Nem falo do socialista e tal, que é bem minoritário, mas vamos dizer, do clássico americano, classe média, que tem uma visão mais de transição de poder entre democratas e republicanos, que não tem toda essa... Tem posições políticas diferentes, mas eles nunca são ao extremo contra o povo deles de uma maneira assim, né? Na média, né? Então, a gente vê que realmente isso feriu o ego dele. E ver que nós somos a maioria, né, e não uma minoria. Eu acho que ver um número de pessoas assim, acho que assustou ele bastante. Vamos agora reagir a um vídeo do Democracy Now, rapidinho. O vídeo está aqui ficando bem longo, né? Acho que até eu vou fazer depois uns cortes para ver se eu diminuo o vídeo, mas eu acho que ele vai ficar assim mesmo. Eu quero ver com vocês. É um vídeo do Democracy Now, vou ver se vai funcionar com a inteligência artificial aqui.
que foi a reportagem, né, um compilado de tudo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, em todo o país, né, a parada, e foi bem, bem interessante. Vamos lá assistir. Só deixa eu botar aqui mais centralizado. Tem a legendinha aqui, vamos ver se começa, que é uma tirada deles sobre esse tema, né? Vamos lá. Vamos ver, para começar. Sou Amy Goodman. Pelo menos 5 milhões de pessoas se juntaram a um novo protesto do Dia do Rei Sem Reis no sábado, no maior dia de ação contra o presidente Trump. Sim. Desde seu retorno ao cargo. Sim. Os protestos foram realizados em mais de 2.100 cidades e vilas pelo país. Em Los Angeles, 200 mil pessoas marcharam poucos dias depois que Trump enviou a Guarda Nacional e os fuzileiros navais para a cidade. Estou aqui porque estava disposto a morrer pelas coisas que temos em nossa Constituição. E agora, acho que nossos direitos constitucionais estão sendo violados, pisoteados, esmagados. Isso. Ou seja, tudo parece legal para mim neste momento nos Estados Unidos. Em Filadélfia, vamos ver se vai aumentar. A deputada democrata Jamie Hassan, de Maryland, dirigiu-se à multidão. A declaração na Constituição foi escrita por pessoas que queriam impedir chefes criminosos como você de assumir o poder do Estado. Manifestações do Dia do Rei Sem Rei também foram realizadas aqui em Nova York. Aqui mesmo, eu estava lá. Uma cidade de apenas 2.100 habitantes nos pés do Parque Nacional Rocky Mountain. Centenas se juntam ao protesto. Este é Larry King, um veterano do exército e morador de longa data de Lyons. Sou Larry King e estou em Lyons, Colorado, com uma população de 2.100 habitantes. Estou aqui porque meu pai conduziu trens pela França para derrotar os nazistas e depois serviu honrosamente no exército. Exato. Estou enojado com o regime fascista que temos. O tamanho do protesto do Dia Sem Rei superou em muito o comparecimento a um desfile militar em Washington, D.C., no sábado. Realizado no 79º aniversário do presidente Trump e no 250º aniversário do Exército dos Estados Unidos. A Democracy Now! Conversou com alguns manifestantes na capital do país. Meu nome é Brett Innes. Eu moro aqui em Washington, D.C., e estou aqui porque acho que isso é um desperdício de recursos quando temos crianças famintas. Quando temos pessoas indo dormir sem um teto sobre sua placa diz que eles têm dinheiro para guerras, mas não conseguem alimentar os pobres. É uma boa linha de Tupac. Lembrando que lá em DC também teve manifestações contra o Donald Trump. Então ele teve não só a manifestação dele, mas teve outras pessoas junto. O protesto estava lá dentro da... É difícil falar que é um protesto, o que aconteceu com ele foi uma parada, né? Então ele estava numa parada e teve também protestantes dentro da parada. Então parecia que estavam só pessoas para a parada, mas não eram, tinham pessoas contra a situação lá da parada. Então foi contado de uma maneira assim, bem vazio, não era o que ele esperava. Bem. Meu sinal diz, não há reis. Do outro lado, dizem que o imperador não tem roupas, do conto de fadas ou fábula infantil. Eu estou aqui porque o presidente disse que qualquer protesto seria recebido com força bruta. Eu não estava planejando vir, mas isso é anti-americano, anticonstitucional, e por isso eu tive que vir. Também acho que isso é um enorme desperdício de dinheiro dos contribuintes. Como alguém que foi demitido e perdeu meu sustento e o trabalho de minha vida, vê-lo gastar 50 milhões de dólares nisso. Absurdo. Que tipo de trabalho você estava fazendo? HM, levando água limpa para pessoas pobres. Tanto quanto você sabe, ele desapareceu. Eu fui capitão do exército por 8 anos. Eu fui implantado no Afeganistão uma vez. Eu sou de El Paso, Texas, originalmente. Eu estava um pouco nervosa saindo hoje porque eu vi que, um protesto pacífico poderia ser recebido com muita força, nas palavras de alguém. E, estou feliz por ter podido estar aqui sem ser muito assediado. Bom, pelo menos ela conseguiu. A capitã do exército Aubrey Lowe entre aqueles que protestaram contra o desfile de Trump em Washington. Falando com Dennis Moahan do Democracy Now! A rede de notícias mostrou telas divididas do desfile militar mal frequentado de Trump ao lado de imagens das massivas manifestações no Kings. Aqui em Nova York, organizadores dizem que até 200 mil pessoas se reuniram no Bryant Park antes de descer pela 5ª Avenida até o Madison Square Park. Eu fui pelo Bryant Park. Isso é o que a democracia parece. A democracia agora está lá. É nosso grito. Assim é a democracia. Olá, meu nome é Jean Sadler. Ele, eu sou um pai.
Opa, Sou um membro da comunidade cidadão do mundo. E bacana. estou aqui agora porque quero garantir que preservamos nossa democracia. Quero garantir que todas as pessoas neste país estejam seguras, independentemente de serem imigrantes. Como todo mundo merece ser livre e seguro. 1. Você pode dizer o que sua blusa diz? Sim, diz Vok. Não o insulto que você pensa que é. Muito Tenho legal. 15 anos e uso quaisquer pronomes. Estou aqui porque testemunhei pessoalmente a quantidade de destruição que o impacto de Trump causou, especialmente em jovens queer e trans. É muito difícil ser criança em uma sociedade onde você sente que as pessoas não querem que você exista. Verdade. Então, estou aqui por pessoas que não podem estar aqui. Muito bem. Isso bom. Muitos jovens estavam lá. E o Muito. fato de haver milhares e milhares de pessoas aqui hoje, qual a diferença para você? Após as eleições, fiquei realmente preocupada porque senti que os adultos tinham me decepcionado, já que eu não podia votar. Eu nem saí de casa por algumas semanas. Mas agora é ótimo ter tanta gente aqui e eu não estou sozinha, sabe? Você pode descrever sua bandeira para o nosso público de rádio, além do nosso público de TV, e mostrá-la? Muito legal. Também tem as cores trans e a bandeira intersexo para apoiar essas pessoas também. O que você tem a dizer ao presidente Trump em seu 79º aniversário hoje? Não temos medo de você e espero que você tenha um aniversário horrível. Carter III. Sou o pastor sênior da Franklin Center. Igreja Metodista Unida de John, localizada em Newark, New Jersey. E vim porque não acredito que os direitos das pessoas devam ser tirados, independentemente de seu status migratório. Independentemente de sua orientação, as pessoas devem ter direitos e não deve haver um rei. Muito bem. O que diz o sinal que você está segurando? Diz preconceito, covardia, cúmplice. Exatamente. E descreva a bandeira para mim. Sim. Mesmo como cristão, acredito no direito de todos. Independentemente de sua perspectiva religiosa ou mesmo se não tiverem uma perspectiva religiosa, eles devem ter direitos. Estamos unidos como um. Suas opiniões sobre seu prefeito, o prefeito de Newark, Rai Baraka. Sendo preso enquanto tentava, como disse, cumprir seu dever, ou seja, exercer a supervisão de uma prisão do ICE com 3 congressistas. 1. Eu amo o prefeito Ros Baraka. Acho que ele está fazendo um trabalho excepcional e acho que sua prisão demonstra seu entusiasmo pela causa. Sim. E garantir que todas as pessoas tenham direitos. Tenho 15 anos e estou aqui porque estou com medo do futuro. Conte-me sobre as bandeiras que você está carregando. Muito Bem, quero engajamento dizer, jovem. estou carregando a bandeira americana e a bandeira trans, Futuro. porque acho que essas duas me representam. Bem, e porque acho importante carregar as bandeiras de que me sinto orgulhoso. Muito importante. É que eles têm Você acha que vale a pena estar aqui fora? sido 100%. influenciados. Meu nome é Lucy. Eu tenho 16 anos e estou aqui porque quero um futuro. Eu estou carregando um cartaz que diz 100 reis, porque acredito que, nos Estados Unidos, somos uma democracia. Isso não está certo e precisa parar. Meu nome é Bonjouro. Estou carregando uma bandeira americana. Eu estou aqui porque estou completamente indignado com a injustiça de Trump, especialmente com os imigrantes e com as pessoas. E acho que devemos protestar todos os dias em que ele ainda estiver no cargo. E me conte sobre o seu signo. Meu nome é Astrid Lemons. Não a coroa. Porque acredito que o que devemos fazer é lutar pela democracia e lutar pelo futuro de nós. E queremos que este futuro seja um lugar onde todos possam dizer o que quiserem e ninguém seja atacado por isso. Eu tenho 15 anos. Estou aqui para protestar contra o tratamento do governo Trump, da administração Trump, não só de imigrantes, mas também de mulheres, estudantes e, basicamente, quase todos os cidadãos do país. E acho que é muito importante termos tantas pessoas aqui, em todo o país e em todo o mundo, para fazê-lo de forma que nossa posição seja ouvida. E acho importante que os jovens estejam aqui também. Bem, estamos com nós os estudantes de Nova York, que reúne um monte de estudantes de toda a cidade de Nova York e faz protestos. E você pode descrever seu colar duplo para mim? Eu sou judia, então, sim, eu gosto. É uma estrela de Davi, então acho que é importante, você sabe. Pessoas de todas as religiões e etnias devem estar aqui protestando contra o tratamento dos imigrantes aqui. Eu acho importante que todos estejamos aqui para fazer nossa voz ser ouvida.
Tenho 15 anos e estou segurando um cartaz que diz abortar a democracia, abortar a presidência no segundo mandato e estou aqui para lute por meu futuro e o futuro de todos os meus amigos, e o futuro das gerações de todas as crianças mais jovens que nós e cada. Problema de luta. Meu nome é Kimberly. Estou aqui porque é importante comparecer a esse tipo de coisa. Comunidade é muito importante e qualquer coisa que eu possa fazer como vocês. E conte-me sobre sua bandeira. Meus pais são ambos equatorianos. Se você sabe. Então, estou aqui para a comunidade latina, para todos que estão passando por algo agora, porque o país está em um estado louco agora. Estamos trabalhando em apoio à campanha do Super PACS. Como a imagem está implicitamente dizendo, se você tiver 200 milhões de dólares, pode comprá-la. Você e eu, as contribuições máximas que podemos dar são de 5.400 dólares. E assim houve uma iniciativa de votação no Maine no último novembro que tornou os super PACs ilegais. 73% dos prefeitos votaram a favor e, portanto, seu objetivo é levá-lo ao Supremo Tribunal. O que fazemos é usar a arte e educação de realidade aumentada para ajudar as pessoas a imaginar um mundo sem bilionários no centro. Então, o que estamos fazendo é, em primeiro lugar, mostrar uma imagem distópica de onde as coisas estão indo. Temos uma imagem protótipo de, digamos, Rebney e os lobbies imobiliários fora do caminho. Jardins comunitários, fazendas verticais, painéis solares no topo. Então, este é o Elon. Honestamente, não acho que eles estejam brigando. Porque eles não acho que Elon e Trump tenham terminado porque ainda. Mas basicamente, sim, o homem tem 200 milhões de dólares. Faturou 200 bilhões de dólares durante a eleição, o maior ROI de todos os tempos. Então, nosso objetivo é fazer ensinamentos e demonstrações públicas com essa arte, ajudar as pessoas a imaginarem um mundo sem um bilionário. Sem os bilionários, peça às pessoas que assinem nossa petição e, depois que o processo for padronizado. Algumas das manifestantes aqui na cidade de Nova York foram estimadas em 200 mil pessoas, que marcharam como parte dos mais de 2.100 protestos nacionais do Dia Sem Reis que ocorreram durante o fim de semana. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas protestaram em todo o país. O único dia de protesto mais significativo do segundo mandato do presidente Trump. Obrigado por assistir a Democracy Now! No YouTube. Assine o canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. É muito, muito, muito legal, muito interessante, né? E também ver que tem muitos jovens engajados e conscientes de diferentes etnias e diferentes religiões. Gente, aqui, palestinos do lado de judeus e tudo mais, todo mundo, cristãos e todo mundo junto, pela mesma causa, né? Contra o Donald Trump, isso é muito legal. E assim, gente, também contra a guerra, claro, também teve manifestações contra o que está acontecendo agora em Israel e também do Irã, tem agora acontecendo pelo mundo. Também eu vou falar depois sobre as manifestações em apoio Gaza-Palestina, que foram enormes no Brasil, isso foi maravilhoso, e a gente fica para um outro vídeo, então, e vou ficar com o lema deles, né, que essa manifestação que ocorreu de 5 milhões de pessoas aqui foi tão grande, e é isso o que a democracia parece. Democracy looks like. Essa é a frase. This is democracy looks like. Vou ficar com essa frase para a gente encerrar o vídeo, tá bom? Beijo, pessoal. Eu fui. Tchau.